Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Então, só para discutir uma questão agora relativa aos concursos. Eu vou começar a criar qual estratégia eu vou seguir para me sair bem nos concursos. Então, quando a gente começa a criar alguma determinada cor nos canários, o que acontece? Uma estratégia, pensando em resultado, olha, eu vou escolher uma cor que é menos concorrida, que tem menos concorrentes, as minhas chances aumentam. De fato, pensando friamente, é assim que funciona, né? Se você tem menos concorrentes, teoricamente você tem mais chances. A verdade é a seguinte, mesmo que você estiver sozinho naquela cor, você tem que ter um bom exemplar, senão não adianta nada, entendeu? O seu canário pode ser desclassificado se ele não for um exemplar com as características básicas daquela cor. Mas assim, as cores menos concorridas são menos concorridas por um motivo. Seja porque são menos comerciais, há menos procura por aquelas cores, então elas vendem menos, tá certo? Pode ser um motivo. O segundo motivo é que, tecnicamente, é difícil gerar exemplares daquela cor. Você tem que ter um plantel bem homogêneo, então há um trabalho longo. Então, por isso, muita gente desiste no meio do caminho. Na verdade, assim, muita gente desiste com qualquer trabalho. Normalmente se quer comprar um casal e você quer os campeões no ano seguinte, né? Essa é a verdade. Você não quer criar, né? Você quer aparecer no pódio, digamos assim, tá certo? Mas enfim. Então, qual é a estratégia? Bom, se eu vou criar determinada cor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar criadores daquela cor. Eu já fiz um vídeo aí indicando um site da FOB, que você tem a relação de todos os criadores que participaram no último brasileiro em determinada cor. Você vê os resultados, né, do último campeonato, vê quem é que participou, procura o nome do criador. Então você já tem aí uma referência de alguém que se classificou para o brasileiro naquela cor. A verdade é a seguinte, o ideal é você selecionar criadores daquela cor que se classificaram nos últimos 3 anos, no mínimo, aí, nos últimos 3 campeonatos brasileiros. O que isso indica? Indica que o criador tem uma tradição já, tem uma sequência de aves que ele consegue levar ao campeonato brasileiro e, se possível, que ele tenha resultados satisfatórios dessa cor no campeonato brasileiro. Tá? Então, o que acontece? Bom, você tem um criador aí que tem resultados, que ele tem uma experiência, que ele tem um conhecimento naquela cor, pode ser um ponto inicial bastante importante para você. Agora, adquirir um canário daquele criador, evidentemente que não vai trazer resultados imediatos, tá certo? Salvo casos bem especiais. E muitas vezes ter a genética do criador que está ganhando anos seguidos também não é garantia de coisa alguma. Muitas vezes esses criadores têm muitas aves, tá certo? Cada um tem uma estratégia de criação. Então, alguns criam comparando macho e fêmea, então você tem o melhor representante macho, o melhor representante fêmea, e faz um acasalamento aberto, né? Para quem já conhece um pouco, né? Você tem famílias totalmente diferentes e está tentando aí juntar as características dos dois para ver o que acontece, tá certo? Muitas vezes é assim. Então são várias famílias. Então não necessariamente você tem um exemplar da família daquele criador que sucessivamente ele leva para concurso, tá certo? A menos que ele tenha um plantel homogêneo, o que é difícil. Mas enfim, há criadores que estão aí há 200 anos, então teoricamente ele tem uma família qualificada ali de aves, tá certo? Se é um criador pequeno, por exemplo, no meu caso, eu crio com 10 aves, tá? Então a chance de você ter um exemplar que seja da mesma linha de sangue, digamos assim, né? Vamos pensar aí, criação de cachorro já, mas que é da mesma família,
que me dá resultados no brasileiro, a chance é muito grande, porque eu não tenho muitos exemplares, tá certo? Então, eles são relacionados. O plantel é mais ou menos vindos do mesmo ramo. A genética, a combinação entre macho e fêmea, não tem muitas opções genéticas, né? Eu tenho a mesma informação dos dois lados, praticamente, tá certo? Então eu corro o risco também, quando eu compro de um criador pequeno, de ter uma ave ou um casal com maior grau de consanguinidade. Tem? Evidentemente que tem. Então canários que têm assim a mesma genética também podem me dar problema. Podem, se você tiver um traço recessivo de algum dos lados, evidentemente que você está aumentando as chances, se é um traço indesejável, por exemplo, uma enfermidade, uma tendência a ter ovos brancos ou ter infertilidade e assim por diante, aumenta a probabilidade também, tá certo? É um risco também, tá? Mas é só um primeiro bate-papo aí, uma primeira dica de como você deve proceder. Então, assim, eu escolhi determinada cor. Claro que eu vou me filiar a um clube, né, ou procurar um clube, e como eu já mencionei em alguns vídeos, alguns clubes têm restrição com a cor que você quer criar, tá? Então procure se informar bem. O ideal é você entrar em contato com esses criadores que são representativos da cor, para ter uma referência. De repente você está no Nordeste, então você só vai pegar esse pássaro, se é um criador do Sul, no Campeonato Brasileiro. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Você vai receber por via aérea, você vai esperar o Campeonato Brasileiro, você vai até o criador, como é que você vai fazer? Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem pensado. É claro que quando você começa a criar, ou quando você quer alguma coisa, né, quer criar canários, a ansiedade muitas vezes atropela. Então, algumas vezes também você quer um imediatismo, e acaba se decepcionando, tá? Outras vezes você acaba investindo em animais de pouca representatividade, ou seja, animais que não vão te gerar bons exemplares para concurso no final das contas, tá certo? Você vai se classificar no clube, mas não consegue nenhum resultado no brasileiro, às vezes nem consegue se classificar no brasileiro. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Mais adiante a gente vai complementando esse papo aí, tá certo? Vou ver se eu faço um vídeo dos canários, porque tá meio chato, tá? Um bom dia para vocês aí, pessoal. Para quem já está criando, boa sorte e vamos em frente.